Gente, eu tô horrível aqui, um frio. Ainda não é inverno, né? É outono, mas é muito frio pra mim. Eu sinto muito frio. Bom, como eu tô horrorosa dentro de casa, eu fico parecendo um bagulho. Cheia de roupa, cheia de touca, cheia de meia. Então, eu vou tentar fazer um vídeo aqui correndo para aproveitar o editor de vídeo que vai fechar hoje à meia-noite, eu acho. Então, eu vou fazer mais um vídeo corridinho para vocês. Vamos começar? Como é que se fala? Jetzt die Wahrheit, 20 de setembro de 2016. Eu adoro essas notícias, artigos e textos manipuladores. Sabe qual é? Você sabia que ter pelos em excesso pode indicar um alto nível de inteligência? Essas notícias manipuladoras nos dão a chance de nos avaliar e nos fazer perceber que nós ainda as conseguimos, se nós ainda conseguimos identificá-las ou não. Se você acreditar nelas, se você deixar elas entrar em você como uma verdade, sem analisar, sem pesquisar, sem parar para pensar e refletir, então você está manipulado, você está tomado por elas. Aos que caem em suas ciladas, restam apenas continuar a jornada até que um dia possam se libertar, como se estivesse saindo da areia movediça. Bom, divirta-se com mais uma delas. Já postei tantas e outras nem tive coragem de postar. Já até fiz um vídeo sobre isso, porque elas às vezes são tão absurdas, gente, absurdas demais. Acho que nem mesmo os que recebem uma lavagem cerebral consegue acreditar nessas coisas, né? As crianças podem ficar assim, parada, pasma com algumas delas. Sei lá, mas deve ser assim. Acho que se eu fosse criança e lesse certas coisas que eu vejo que eles escrevem, né? A pessoa que fica mais gorda, ela consegue mais dinheiro. Como pode ser isso, né? A gente vê pessoas gordas ou magras ganhando dinheiro ou perdendo. Então tem que parar e não. Aí as pessoas gordas já ficam contentes. Ah, então eu vou ganhar mais dinheiro que os outros. Ah, eu sou mais inteligente. Ou mulheres de ancas largas têm mais filhos, ou os filhos são mais inteligentes. É só parar para pensar na vida. Quantas pessoas de ancas largas tiveram filhos normais, né? Ou pessoas de ancas normais tiveram crianças inteligentes. Uma das que adorei foi para as mulheres. Desse jeito, mulheres de ancas largas têm filhos mais inteligentes. E para os homens foi: homens inteligentes fazem mais sexo. O que será que acontece com os tarados? São eles todos inteligentes? Será que Tony Ramos, essa marionetezinha esquerdista e dono de um super QI, será que ele é mesmo dono de super QI? O que você acha? Pensa, matuta, não deixa entrar na sua cabeça todas as porcalhadas do sistema. Agora eu vou ler uma postagem de hoje. De novo, o sistema pega algo de sua criação, de divisões da massa, que funcionou. Aí ele deu uma paradinha e depois agora ele está trazendo de novo. Gay, cura gay, preconceito, homofobia, e faz um bolo danado, implanta no meio da massa. E agora as pessoas que formam a massa se distraem duelando, digladiando-se, caindo direitinho na cilada do sistema, duelando com textos imensos, dando indiretas uns aos outros. Distrações e mais distrações. O foco principal foi desviado. De novo e como sempre, a massa não aprende, né? Já foi isso, esse tema já foi lá atrás, aí ele dá uma parada, depois volta, e as pessoas ainda não aprenderam que isso é só distração, que não vai resolver nada. Não temos que ficar nos agredindo, nos dividindo. Deixa o sistema jogar. Quando ver essas notícias assim, não deem atenção, deixa passar, porque já foi, já passou isso, gente. Não vamos trazer de volta essa mesma conversa, né? Vamos falar sobre distrações? Eu fiz várias postagens sobre distrações e eu vou mostrar elas para vocês.
Tá vendo? Foram muitas. Vamos ler essa aqui do 18 de junho de 2016. 18 de junho de 2016. Mais distrações, mais e mais tecnologias ou seus acessórios. Todos os dias, mais e mais. A massa precisa ficar dependente sempre. Assim não consegue se livrar do sistema de consumo, do sistema de imbecilização, da divisão e separação entre os dela mesma, da própria massa. E muito mais. Aqui é sobre... Essa capinha transforma seu smartphone em um Game Boy e foi mostrada em funcionamento na E3, eu não sei o que é isso. Originalmente mostrado como brincadeira de 1º de abril, o Smart Boy da Hyperkin não apenas foi demonstrado durante a feira E3 com um design atualizado, como também estava funcionando perfeitamente e deve ser lançado até dezembro deste ano. Oh... Vamos ler outra. Ops. Atualizando a postagem. Agora que minha net melhorou, depois de dias, eles querem que a gente pense que eles terão motivo para controlar a internet. Começa assim. Eles fazem o ataque, culpam hackers do povo e depois criam leis ou regras para controlar. Houve um ataque de hackers aqui na Europa quando eu fiz essa postagem. Então, é por isso que fiquei sem internet esses dias. Será que esses ataques são mesmo como eles nos dizem? Ou faz parte das distrações que eles gostam de nos dar? Jetzt die Wahrheit. Um mega cyber-ataque derrubou o sistema de comunicação de empresas e serviços públicos em diferentes países durante a manhã desta sexta-feira. Na Espanha, ataques atingiram um número elevado de empresas. A rede interna da Telefônica foi hackeada e funcionários foram orientados a desligar os seus computadores. Relatos de funcionários indicam que também foram afetados sistemas da seguradora espanhola Mapfre e do banco BBVA, não sei como é que fala o nome desse banco. Nas telas, mensagens pedem o pagamento de um resgate de bitcoins equivalente a $300 ou R$940 para reativar o sistema e alertava que o valor deveria subir com o passar do tempo. Gente, eu vou tirar foto da postagem e vocês, se quiserem ler, ou vocês vão direto no meu Facebook, porque é muito grande. Tá bom? Só para quem se interessar aqui sobre esse ataque que teve. Ai, vocês sabem que há muitos anos eu tenho falado que quem comanda tudo isso não são os Bilderbergs, ou Illuminati, ou todas essas pessoas, Rockefeller, né, e Rothschild. As pessoas pensam que são eles, os poderosos. Não, eles representam aqueles que estão nos controlando ocultamente. Então eu vou ler uma postagem que eu fiz dia 29 de janeiro. Tudo que está acontecendo hoje em dia pelo mundo todo já fora planejado e, pior, debochadamente mostrado até em um jogo chamado Invu, com muitas cartas, e veja abaixo algumas. Mas houve também, antes do jogo, livros, filmes, pessoas infiltradas entre a gente levando o nome de profetas ou de futuristas, nos dando as dicas, e muito mais foram usadas, mostrando, dando pistas ao mesmo tempo, dando ciladas, para não sabermos o que são ou o que seus efeitos representam. Se você seguir as cartas, percebe como não teve jeito, aconteceu mesmo muitas delas. Outras ainda não conseguimos interpretar 100% o que seja. Será que aconteceram muitas delas? Ou eles fizeram acontecer? Primeiro desenharam e depois fizeram acontecer. Claro, mais certo que seja isso. O texto será grande. Quem tiver paciência poderá se beneficiar com mais informações. Tudo que você vê, como feminazes, movimento gaysistas, black blocs, black matters, outros movimentos, ONGs, partidos que causam divisão e conflito entre as pessoas,
entre gays e héteros, entre negros e brancos, entre religiosos e ateístas, pessoas que se acham da esquerda ou da direita, destruição da segurança pública, dos alimentos, da religião, da moral, dos recursos que podem sustentar nossas vidas, sem termos que pagar para isso, nossos alimentos, nossa saúde mental e física, educação, política, cultura, soberania. Gente, é tudo mesmo que formava a base da ordem que conhecíamos. Essa ordem que vivenciávamos já não era mais perfeita, mas estávamos acostumados, né? Mas e o Brasil? O que acontece? As cartas mostravam que algo muito definido para o Brasil irá acontecer, além de todas as outras coisas que as cartas mostram para o mundo que também irá acontecer dentro do Brasil. Os recursos naturais do Brasil serão tomados. Serão de valor inestimável para o plano mor deles resultar satisfatoriamente. Já está sendo, já foi tomado há muito tempo, né? E eles vão dar um jeito de criar eventos, criar personagens e agentes de manipulação, informação, de comportamento, aceitação, ideias, etc., para direcionar a massa para construir para eles esses acontecimentos. Nos deixarão tão divididos, atordoados, com tanta crueldade e injustiça, que nós da massa formaremos uma massa atônita, confusa e dividida, que nem vai conseguir se unir para reagir à altura. Eles vão criar situações de acontecimento, catástrofe, guerras, quebra econômica, destruição de tudo que for possível e necessário para isso. Com a ajuda da destruição de poder de cognição e decisão de todos nós, nossos corpos afetados pelas químicas dos alimentos, vacina, água e ar, não conseguem definir com exatidão o que estamos de fato vivendo. Como agir, como pensar, como lutar. Para alguns, as drogas e químicas vai agir no corpo como um sonífero, e para outros, como essas drogas que dão às pessoas a sensação que estão absolutamente certas do que estão fazendo. Eles vão criar um jeito para que aconteça o que planejaram e já criaram muitas, nos deixando pensar que eram naturais e consequências de nossos erros ou que são do poder divino. É o que eles vão deixar pensar, que são essas coisas todas são consequências dos nossos erros, né, com a natureza, ou que é tudo do poder divino, entendeu? E ainda falta mais coisas e não vamos poder reverter essa bola de neve monstruosa de acontecimentos se não tivermos consciências do que estamos vivendo de fato. Muitos vídeos foram mostrados desde 2006 ou antes sobre isso. Muito foi avisado, mas passa o tempo e as pessoas caem nas ciladas. Não conseguem perceber que tudo é muito maior do que apenas algo político ou social dos seus países, que nada tem a ver com o natural ou o divino se manifestando. Se apegam às distrações, às confusões políticas que tomam-lhe os nervos, a paciência que lhes machucam ou dividem mais e não percebem que de uma maneira ou outra eles estão fazendo os planos da agenda de mudança para o novo normal, para o novo mundo, novo somente para a elite, né? Está acontecendo bem diante delas e elas não conseguem achar o ponto do fio que ligou tudo isso. Vamos sendo enrolados até o final. Estamos nos atacando e o real inimigo se delicia com tudo isso. A união real é a única saída, mas a ideia de que cada um tem direito a pensar e agir como quer, nos distancia dessa união e de criarmos uma estratégia de defesa e proteção. Sabe aquele vídeo que eu fiz? Por que a gente tem que respeitar o tempo de cada um? Porque todo mundo fala, tem que respeitar o meu tempo, tem que respeitar a minha ideia. Quando é um problema, quando é uma emergência, não tem mais que pensar no seu tempo. Tem que pensar no agora, no que está acontecendo e na união de todos para lutarmos juntos, porque é um só objetivo, né? Que toda a humanidade se junte, se salve, se proteja suas crianças, proteja seus animais, sua natureza, essas coisas todas. Imagina, você tem um problema em sua casa, daí o mais jovem diz, não vou gastar minha cabeça com isso agora, pois sou muito jovem, minha ideia e filosofia é outra. Tenho que descobrir ainda o que sou. Para que estou aqui? Tenho muita coisa melhor para realizar, etc. Então, o outro mais velho diz que tudo não passa de mazelas da vida ou é a profecia se cumprindo.
Uma das mulheres diz que não vai largar o hobby dela, ela não quer nem saber dessas coisas de políticas, violência pelo mundo, ela prefere um artesanato, um esporte, fazer blogs de beleza e moda. Chega outro e diz que tem que viver de amor e luz e vai para o retiro de uma comunidade. Outros se distraem discutindo ideologias, doutrinas, história, ciência, etc. E o problema não pode ser resolvido se cada um quiser esperar anos e anos até que possa ter outra percepção, até sentir que o tempo dele agora chegou. Não tem jeito. Quando há um problema que coloca a vida e segurança de todos em perigo, a união para uma única saída é imprescindível. E não importa se você ainda é jovem ou não, se você acha que tem que respeitar o tempo de cada um, não é assim que se repara um mal que assolará a todos. E o sistema não vai respeitar. Quando chegar a hora dele matar, ele não vai respeitar o tempo da criança, ou o tempo do adolescente, ou o tempo daquele que acha que ainda não está preparado para isso, para aquilo, gente. Temos que parar de sermos tão infantis, né? Nessas horas, o pensamento tem que ser um só, todo único, e todos devem ser guiados para se manter no mesmo caminho e pensamento. É claro que o próprio sistema fez as pessoas acreditarem nesse... tem que respeitar o tempo das pessoas, né? E fica repetindo, ficou exigindo. Só que esquece que o próprio sistema não respeita o tempo de ninguém. Temos que esquecer nossos hobbies, nossas preferências para o que achamos que o mundo deve ser. Esquecer doutrinações, dogmas, filosofia, esqueça livros sagrados, satânico, de magia, de zumbi, de monstro, de ETs, angelicais, ateísta, partidários, musical, artístico. Esqueça que é muito jovem ou velho, esqueça tudo voltado ao divino, pois esse divino ensinado por eles não é o real, por isso não o vemos, esse divino aqui, e nem o vemos agir de fato por aqui. Pois o real e por amor... Esse real por amor, ele não age somente aqui ou ali. Ele age completamente, tá? Ele não fica se escolhendo uma parte aqui, outra ali, gente. O amor não escolhe dessa jeito. Imagina, vocês acreditarem num Deus que deixa outros morrendo de fome e salva um grupo, protege um grupo. O que é isso? Vocês acham que pode ser assim? Então vocês não sabem o que é amor de verdade. Esse amor puro, verdadeiro, não vemos nesse mundo, porque a gente está aceitando o mal. A gente tem um pouco de bem ainda aqui, mas esse pouco de bem é porque ele sabe que se tirar completamente o bem, nossas mentes colapsam, sabe? Precisa do bem e um pouco da beleza para nossas mentes continuarem aqui numa boa. O mal é imensamente maior que o bem, o pouco bem que temos aqui. O real divino não estamos mais alcançando porque nós nos tornamos demais corrompidos. Então esqueça o passado, esqueça a pornografia, a balada, a pegação, a yoga, a dança, esqueça a comunidade de paz e amor. Quando chegar uma guerra, você não vai mais nem poder pensar em nada disso. Esqueça tudo que você pensa que é importante e necessário para você crescer espiritualmente. Esqueça a ufologia, esqueça tudo mesmo. Pense apenas em uma coisa: união. E esse deve ser o único pensamento para todos. Nos tornamos livres no mental e físico. Não devemos trair a nós mesmos e devemos cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros de verdade. Esqueça as manipulações sociais, os padrões do sistema de beleza, os padrões sociais, qualquer outros padrões que existam por aí. Esqueça tudo isso e pense apenas no amor e bem geral. Somente no que pode salvar a todos, e não apenas um grupo, uns poucos, uma minoria, sabe? Algo do passado, salvar algo do passado, ou o invisível, uma ideia, ou o futuro, coisas invisíveis ou que nunca iremos saber se é verdade. Veja o agora, viva o agora, presta atenção agora, observa as pessoas, as coisas, né? Não toma tudo tão rapidamente, analisa e coloca sempre na sua cabeça, tem que ser para o bem geral, para o amor geral, para a natureza, para os animais, para as crianças, para as pessoas, e chega de preto, de branco, de gays, e vamos parar de rotular as pessoas, vamos parar de ver a gente como separados, vamos nos ver todos como humanos, né? Vocês lembram quando eu fiz a analogia entre o Fusca e que eles chamam de raças humanas? Eu coloquei um Fusca e coloquei as cores do Fusca. O Fusca ficou diferente, ele se tornou outra coisa porque ele tem cores diferentes? Não,
Ele continua um Fusca, é a mesma coisa do ser humano. Ele pode colocar uma roupa diferente, pode ter outra cor na pele, ele pode andar de outra maneira, mas ele continua sendo ser humano, né? Ele só perde essa humanidade se ele começar a fazer o mal, de verdade, como os psicopatas e tal. Então, essa humanidade não tá. Ele ainda tá na carcaça humana, mas ele já perdeu a humanidade. Liberte-se das crenças do sistema e, consequentemente, vai ter outra percepção dessa vida e vai detectar o que estamos vivenciando de fato. Consequentemente, o físico se torna livre também. Tudo começa e termina no mental. Eles estão jogando o jogo conosco e se divertindo. Nós vamos perder se não prestarmos atenção ao que estamos vivenciando de fato, gente. Está na hora de acordar, então estamos tendo uma chance maravilhosa. O próprio sistema está se mostrando como ele é, está rindo da gente. E mesmo ele se mostrando, dando pista, ninguém está percebendo. Continua com aquela mania das coisas antigas que aprenderam e não querem mudar nada. Agarrado nas crenças, sabe? Dependente, cheio de apegos, brigando por causa dessas crenças todas. Jetzt die Wahrheit. Uma postagem de 18 de dezembro de 2016, que na verdade eu já tinha feito antes, em outubro, e já tinha feito antes também. Eu estava fazendo bastante a postagem dos relógios, mas eu vi que isso poderia causar medo nas pessoas, então eu parei. Repostando o relógio para lembrar que devemos estar atentos para as novas investidas, distrações, ataques e confusões. Não podemos nunca nos trair. Que nós nos unamos em uma só mente e possamos quebrar essa ilusão que nos mantém prisioneiros nesse jogo. 19 de outubro. Lembram do relógio? Ele continua soando tic-tac, 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 tic-tac. Mantenham-se livres de medo. Não vamos permitir que usem nossas mentes para manifestar o mal que desejam mandar para nós mesmos. Eles preparam mais e mais do mal que bem sabem fazer, através de nossas mentes que sucumbem às suas ofertas e serve de ponte para a manifestação e realização das mesmas no aqui, nesse aqui que a gente está vivenciando, no jogo onde estamos inseridos e usam tudo isso contra nós mesmos e nós aceitamos, nós ajudamos a manifestar tudo isso. Evitem as ciladas das ofertas do sistema, todas. Eles desejam que mais e mais mal venha sobre nós, devorando nossos direitos de estar aqui nesse sistema e vivenciar o que queremos e não sermos mais escravizados. O sistema tinha que nos bajular e dar tudo para a gente, para que se estivéssemos aqui, ele modificou, ele trocou tudo isso. Não devemos mais vivenciar o que eles desejam, mas sim o que o nosso eu real, a nossa essência real deseja. Ela não tem mais esse 100% do controle de nossa representação no jogo aqui, pois as crenças hackeiam nossas mentes, desviam o direcionamento e acabam vivenciando, né? Elas hackeiam as nossas mentes, desviam o direcionamento que era do eu, dessa essência real nossa, e a gente acaba vivenciando o que elas querem, não ele, né? Vamos chamar de ele, né? Aí a gente acaba sendo, desejando, criando, agindo e pensando o que essas crenças, os criadores dela, desejaram ou desejam. Resistam, não pensem e nem ajam como eles nos programaram e continuam a nos programar. Pensem diferente, pense por vocês mesmos. Não vivenciem nada como nossa verdade, como vossa verdade. Apenas experimentem, observem, analisem. Não absorvam, gente, como verdade. Basta de manipulação. Observe. Analise. Mantenha a mente crítica, a mente analítica. Exigimos que devolva a cada um que forma a massa mundial a bula da vida, o conhecimento, para que acordem e lembrem-se quem somos todos nós, quem são eles, quem eles eram, por que é que estão aqui, por que estamos aqui, para quê e por quê. Não podemos sair, eles não podem sair quando querem, todas essas pessoas da massa. Por quê? Eles têm que nos dar essa bula de volta e só vai dar na hora que a gente parar de ser infantil, né, com essa mente tão fácil de ser manipulada, somente porque a gente não quer pensar por nós mesmos. Estamos aceitando o que falaram lá atrás, falaram aqui na frente, o que os livros, as fontes do sistema nos falam ou nos falaram. Jetzt die Wahrheit.
23 de novembro, às 8h55. Eu tinha avisado e vão continuar as distrações no povo, no mundo todo, pois vem mais coisas por aí. Vocês sabem o que é distração, gente? Vocês sabiam que os globalistas promovem, fabricam, criam e financiam distrações o tempo todo? Quando querem desviar nossa atenção para outros fatos, distraindo-nos, enquanto armam outras armadilhas para nós. Algumas distrações são bobinhas, como fofocas e escândalos de famosos, separações, etc. Mas há as distrações com mortes de algumas pessoas que são personagens deles mesmos, sabe? São personagens, a criação deles mesmos, como artista, cantores, jornalista, qualquer coisa deles. E outros também servem a eles, né? Eles não ligam de matar ou até fingir que mataram alguns de nós, para chamar a atenção da gente e nos fazer focar em outras coisas. Cuidado, preste atenção nos fatos, por trás deles sempre vem outros. Toma cuidado. E jetzt die Wahrheit. Eu queria fazer essa postagem de gratidão, de agradecimento bem linda, mas se eu fizer isso eu tenho que dormir cedo, talvez não vai dar tempo de subir no YouTube. Então, eu vou fazer ela assim, gente, desse jeito como está, tá bom? 13 de setembro de 2016, mas na verdade eu fiz a postagem em 2015. Relembrando alguma das minhas postagens desde o ano de 2014. Eu acho que eu fui em 2014. Essa era para te deixar positivo e sentindo-se bem. Canal do YouTube Jetzt die Wahrheit. Bom dia, amigas e amigos. Vamos agradecer? Diga simplesmente obrigado, obrigada. O amor que nos cerca vai ser atraído pelo seu ato de agradecer. As coisas boas são atraídas, mágoas são liberadas, dores na alma não é bem na alma, é maneira de se expressar. É algo que está enraizado no seu mental, no seu subconsciente. Então, tudo isso amenizam-se ou se curam. Se você disser sempre isso com sentimento, não basta apenas dizer obrigada. Tem que ser real. Obrigada. E você sentir dentro de você. Tem que ser sentido de fato. Agradeça agora, agradeça amanhã e sempre. Agradeça seu despertar, sua consciência, sua presença, sua pessoa. Agradeça o que tem que fazer hoje, mesmo que seja algo que não gosta do que vais fazer, algo que não te dá prazer, tipo trabalhar onde não gosta. Agradeça e saiba que ao agradecer você atrai coisas melhores. Se reclamar, demora mais a se livrar da coisa. Acredita, ela se torna maior, mais extensa, mais demorada. Agradecer dessa maneira que expliquei não significa que você quer isso para você para sempre, apenas que está consciente que agradece o que tem agora e está aberta a receber o melhor e o mais rápido que isso possa acontecer. As coisas novas que venham, você está aberta a elas. Ou mesmo que perdoar quem nos faz mal. Não significa que precisamos conviver e beijar essa pessoa como se ela fosse um anjo, não é? Não é isso, é apenas você reconhecer que essa pessoa tem uma consciência dentro dela e a consciência dela que você perdoa é essa consciência que você está perdoando, não é a pessoa. Não é a pessoa que te fez, que te feriu, na verdade. Você está perdoando essa consciência e essa consciência vai tentar fazer de tudo para que a pessoa que a ela pertence, mas que está sendo controlada por outras influências, volte ao seu normal. Ela vai tentar, de alguma maneira, pesar na consciência, sabe? Aquele tipo, vai pesar na consciência. É somente a consciência chamando a razão. Isso significa que você vai deixar ir, né? Deixa ir. Assim você não se envenena com ódio e mágoas. E ainda por cima, liberta a consciência da pessoa, que por si mesma vai enviar e atrair para a pessoa que ela completa, né? Experiências e consequências dos seus atos. A própria consciência da pessoa vai fazer isso. Não é você quem deve julgar ou punir. Há os responsáveis para executar isso. Primeiro, a nossa própria consciência. Segundo, a força que controla todo o jogo que estamos inseridos. O jogo seria a vida.
Você pode dizer que seria Deus ou o universo, ou como o nome que você quiser dar, e que tudo controla e mantém. Quando eu digo não é você quem deve julgar, não significa que você deixará de julgar se o caráter de uma pessoa que entrar na sua vida é boa, é o caráter bom ou ruim, ou que você deixará de julgar se as coisas são certas ou erradas. Eu digo de julgar e punir alguém que te faça mal. Exemplo, você matar quem te feriu, ou desejar que a pessoa se dane toda, que alguém bata o carro, que quem falou mal de você seja difamado, aquele desgraçado. Essas coisas, não. Não se preocupe, aquela pessoa que te fez mal vai receber de alguma maneira de volta o que fez, mesmo que tome tempo, mesmo que você não fique sabendo. Isso porque nós somos os que estamos aqui jogando. Se tudo isso fosse com os do mal lá de cima, que estão aqui para serem usados como ferramentas para nos dar experiências ruins, quando fazemos escolhas erradas, eles não receberão o mesmo tratamento. Quer dizer, as pessoas poderosas que você vê no mundo fazendo mal, elas não serão punidas, tá? Você não vê catástrofe tomando a casa dos Rockefeller, do Rothschild. Você não vê acontecendo a eles, né? Você só vê acontecendo quando uma pessoa da massa faz mal para o outro, ela acaba acontecendo coisas ruins. Essas regras, essas leis do jogo é para os da massas. Quando acontecer com alguns dos marionetes ou personagens do sistema, é porque foi programado para que eles aconteça com eles, com os bons e os ruins, e as pessoas tomem isso como exemplos, tá bom? Ai, onde que eu estava agora? Bom, se fosse os do mal, né, aqueles que praticam mal, que estão aqui para serem usados como ferramentas para nos dar experiências ruins quando fazemos escolhas erradas, eles não recebem e não receberão o mesmo tratamento. Veja que algumas pessoas fazem o mal e se dão bem, não é? Daí você quer imitar e se dana todo. Sim, você não faz parte dos que são usados como ferramentas pela força que controla esse mundo para trazer o mal à vida. Você deve tomar cuidado quando tentar ir para o lado do mal. Procure ser bom por ser bom. E se sinta bem assim. Não queira ser bom por medo ou por culpa ou por sentir alguma coisa que você vai ser punido, que você vai ser morto se você for mal. Você tem que ser bom por você, pela sua humanidade, tá? Quem se sente com medo e se faz alguma coisa boa, ela está controlada. Tem que ser bom sempre. Se um dia todos se conscientizarem que não vale a pena ser maus, então vamos todos passar para outro nível. Nós vamos criar um mundo de verdade melhor, com mais perfeição e sem as faltas que acostumamos a viver e aceitar nesse sistema. E tenha consciência dos que estão aqui no jogo. Ela mesma tenta alertar o seu avatar, o seu corpo, né, a sua forma, a sua pessoa, de que ela está agindo errada e que vai atrair algo ruim ou vivenciar algo ruim. Algumas pessoas sentem que não devem fazer, mas fazem. Elas sentem que estão indo para o lado errado, mas vão. E outras estão cegas pelo ódio, rancor, mesquinhez, egoísmo, e assim acabam agindo direcionadas por esses sentimentos pequenos. Se a própria... Bom, deixa eu repetir uma parte aqui. Se a própria consciência não tiver sucesso em se fazer entender, sabe? Quando a gente sente culpa dos erros, é a consciência chamando para a razão. Bom, se ela não conseguir fazer com que o seu avatar, aquele corpo, né? Que ela construiu para experimentar aqui, depois há outros que interferirão, ou seja, em forma de consequências pelos atos e escolhas. Outros que comandam e controlam esse jogo. Hoje, amanhã e sempre, agradeça e perdoe. Isso gera amor e luz. E de Bahá'í. Essa foto eu tirei na internet. Acho muito, muito bonita.